Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Clarindo e estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Lembrando que estamos em uma série sobre o chamado de Deus para a vida de Abraão e, como eu já disse nos vídeos anteriores, somos uma espécie de Abraão e somos herdeiros de Abraão segundo a promessa. Então é importante o que eu vou te ensinar. Mas antes de aprendermos, vá lá no meu canal, inscreva-se lá, ative o sininho para as notificações e deixe lá o seu joinha, o seu like. Isso é importante para o canal. Vamos aprender? No capítulo anterior, no vídeo anterior, eu cometi um erro. Eu disse que era o 5º vídeo, porém era o 4º. Esse é o 5º vídeo. Me perdoe pelo erro que eu cometi. Mas falamos no capítulo anterior do capítulo 14 do livro de Gênesis. E eu te disse que era um capítulo de um divisor de águas na vida de Abraão, o pai da fé. E o que de fato aconteceu? Falamos também no vídeo anterior que vai aparecer 3 elementos pela primeira vez na Bíblia. 3 características diferentes, 3 situações diferentes serão relatadas por Deus na Bíblia pela primeira vez em Gênesis 14. Nós vamos ver o surgimento de um sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. Também vamos ver o surgimento, pela primeira vez, Deus será definido como possuidor dos céus e da terra. E pela primeira vez também vai aparecer de forma clara alguém devolvendo os dízimos. Ou seja, são 3 fatores que são mencionados na Bíblia pela primeira vez, estão em Gênesis 14. E esses 3 fatores vão alterar de uma forma definitiva a vida de Abraão, ou a vida de Abrão. Esses 3 fatores, o surgimento de um sacerdote, a definição que Deus é possuidor dos céus e da terra e a devolução dos dízimos vão alterar de uma vez por toda a vida de Abrão. E eu quero mostrar para você isso de um ponto histórico e trazer através deste vídeo a importância deste acontecimento na vida de Abraão e o quanto isso é importante na tua vida. A maioria das pessoas tem um relacionamento de dízimo com prédio. Dízimos não é de fato um relacionamento com prédios. Quando você lê em Malaquias, o Senhor disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então a primeira observação que nós devemos fazer é que casa não come, casa se dá manutenção. Então o Senhor não está dizendo para trazermos os dízimos para que haja manutenção, porque na verdade, quando você lê nas Escrituras Sagradas, os dízimos foram dados aos sacerdotes como herança para os sacerdotes. Os dízimos, quando você lê na Escritura Sagrada, é a forma que Deus preparou para sustentar os sacerdotes. Então, o povo vinha, trazia os seus dízimos, e esses dízimos era o que dava sustentabilidade ao sacerdote. Pois bem, quando passamos pelo capítulo 14, e eu quero te mostrar agora o que mudou na vida de Abraão. No capítulo 15, Abraão vai levantar um altar de sacrifício a Deus. Se você ler o capítulo 15, Deus vai aparecer para Abraão e dizer: Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão. E você vai observar que Abraão está um tanto insatisfeito. Abraão está um tanto insatisfeito, ele está um tanto descontente, ele está depressivo e ele está desgostoso no capítulo 15. E ele disse: do que me adianta se eu continuo sem filhos? Abraão está dizendo: o Senhor disse que eu teria um filho, porém a tua promessa não cumpriu. É uma conversa um tanto, ao nosso ponto de vista, talvez abusiva, mas você precisa compreender que há intimidade de Abraão com Deus. E Deus vai dar uma experiência para Abraão. Quando Deus dá essa experiência para Abraão, que eu vou falar sobre essa experiência em um outro vídeo, a experiência que Abraão vai ter vai gerar fé em Abraão. E Abraão agora vai crer que é possível Deus dar este filho. E Abraão faz uma pergunta, né? Como Deus garantiria que aquela promessa se cumprisse, que ele teria um filho e que seria dono de tudo aquilo? E Deus pede uma oferta. Pois bem, não é a primeira vez que Abraão vai levantar um altar a Deus e não é a primeira vez que Abraão vai apresentar ofertas para Deus. Porém, é a primeira vez que Abraão vai sacrificar os animais.
Quais as ofertas que Abraão apresentavam antes para Deus, antes do capítulo 14? Abraão apresentavam ofertas de cereais. Abraão ele não tinha autorização de Deus para sacrificar animais. Quando você observa a história de Saul, o primeiro erro que Saul vai cometer é não esperar o sacerdote chegar, o profeta chegar, para sacrificar os animais. E Saul era rei, e Saul decide sacrificar os animais como oferta para Deus, e Saul foi reprovado por isso. A oferta de sacrifícios de animais só poderia ser dada a Deus por um profeta ou um sacerdote. Por que agora Abraão está sacrificando animais? Simples, a resposta está no capítulo 14. Quando Abraão tem um encontro com Melquisedeque, Melquisedeque reconhece que Abraão é um escolhido de Deus e vem abençoar Abraão. Abraão, por sua vez, reconhece a unção que Melquisedeque carrega. Abraão, por sua vez, reconhece a autoridade que Melquisedeque carrega, e Abraão, por sua vez, reconhece que Melquisedeque é um sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso, Abraão vai entregar os dízimos de tudo a Melquisedeque. Essa correlação está dizendo que Abraão recebeu o sacerdócio de Melquisedeque. E quando nós recebemos o sacerdócio de alguém? Quando nós selamos isso devolvendo os dízimos. Quando você devolve o seu dízimo lá na tua igreja, ainda que seja no casoflasto da tua igreja ou na salva da tua igreja, você está dizendo para Deus que você reconhece que aquele pastor que está ali é sacerdote sobre a tua vida. E isso no mundo espiritual tem um efeito extraordinário. O sacerdócio que está sobre aquele pastor, a unção que está sobre aquele pastor, a autoridade que está sobre aquele pastor vai começar agora a fluir sobre a tua vida. Não é uma compra, você não compra essas coisas, você cumpre um princípio, e porque você cumpre um princípio, agora a palavra vai se cumprir. Há um termo que diz assim, que a unção que você honra, você atrai. Aquilo que você admira, você atrai. Então, quando você está na sua igreja, quando você traz o seu dízimo e devolve no altar, aquela unção, aquela autoridade que está sobre o teu pastor, automaticamente começa a fluir na tua vida. Se você se esforçar, orar, tudo o que o seu pastor faz como autoridade espiritual, você também poderá fazer. Isso é bíblico, porque eu estou dizendo, mostrando para você. No capítulo 15, Abraão vai sacrificar animais. Ele agora tem autorização, ele agora tem legalidade espiritual, porque Abraão agora tem um sacerdócio, ele tem um pai espiritual sobre a vida dele. E é tão interessante o quanto muda o encontro de Melquisedeque com Abraão. A questão não é só o encontro, a questão é o reconhecimento, a honra de Abraão para com Melquisedeque. Tudo está ligado à honra. Quando você lê o Novo Testamento, há uma passagem que diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré. E por que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré se Jesus é Deus e carregava toda a glória dos céus? Simples. O relacionamento, a intimidade é o maior agente de desonra que existe. E em Nazaré Jesus cresceu, Jesus foi criado. Então as pessoas de Nazaré conheceu Jesus e conhecia Jesus como? Conhecia Jesus como o carpinteiro. Então, quando ele chegou falando de milagres, eles não conseguiam reconhecer por causa da intimidade. Por isso, ele não pôde fazer muitos milagres ali. Pois bem, continuando o ensino, já estamos próximo ao encerramento e eu quero aqui entregar mais uma chave para você, mais um código para você que vai mudar a tua vida. No capítulo 20, Abraão, ele vai se meter em mais um problema. Ele vai andar, ele vai chegar numa terra, essa terra tem um rei chamado Abimeleque, e mais uma vez Abraão vai mentir a respeito da sua esposa, e a sua esposa vai concordar com essa mentira, dizendo que é irmã de Abraão. E o rei Abimeleque vai pegar a esposa de Abraão para ser esposa dele. Porém, Deus vai ferir todas as fêmeas do reinado de Abimeleque e vai gerar esterilidade. Nem mulheres e nem animais
passam a produzir mais, não geram mais filhos no reino de Abimeleque. E Deus fala com Abimeleque em sonhos, exortando Abimeleque a devolver Sara para Abrão, porque ela é uma mulher casada. Ainda que Abimeleque se justifica, Deus fala por que está fazendo aquilo e por que não permitiu aquele pecado acontecer. E aqui vem um detalhe interessante na história de Abrão. No versículo 7 do capítulo 20, o Senhor diz assim para Abimeleque: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Observe que Abrão tinha cometido um erro e colocado Abimeleque em um mau caminho. Porém, o encontro de Abrão com Abimeleque destravou o encontro de Abrão com Melquisedeque, o sacerdote, destravou os dons sobre Abrão, destravou o profético sobre Abrão. E agora o próprio Deus reconhece o profético de Abrão e disse: Abrão orará por você para que saia. Observe que Abrão ainda não tinha filhos, porém já tinha unção para curar uma nação. E como Abrão adquiriu essa unção? Quando Abrão teve um encontro com um sacerdote. E encontrando o sacerdote, Abrão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque e honrou esse sacerdócio. A unção de Melquisedeque veio para Abrão. Agora Abrão pôde se mover de uma forma violenta e profética, ao ponto de curar uma nação com a sua oração. E assim eu declaro que a unção de Deus, a unção do Senhor, virá sobre a tua vida, ao ponto de você ter tanta unção e autoridade para curar uma nação. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Compartilhe esse ensino, pode edificar a fé de alguém. Um beijo no teu coração.